Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros amigos. Todos somos apegados a alguma coisa, a alguma memória, a alguma pessoa, ou talvez a algum bichinho, alguma mascote. É comum e normal nos primeiros anos de vida que estes apegos até sejam muitos, pois eles são criados desde os primeiros meses por uma questão de impostergável satisfação das nossas necessidades. Porém, com o passar dos anos e com a chegada da vida adulta, muitas dessas necessidades são autossatisfeitas e nos vamos tornando, digamos que, mais independentes. No entanto, algumas pessoas, mais que outras, estabelecem ligações emocionais com elementos do seu entorno e, na prática, focam sua atenção e seu interesse nesses elementos que são, em geral, nem tão essenciais. Para o dicionário, apego é dedicação constante e excessiva a algo, e também ligação afetuosa, afeição ou estima. Muitas vezes podem se tratar de um apego aparentemente inofensivo, ao qual nos referimos corriqueiramente. Apego aos filhos, o apego destes aos pais, apego a uma certa rotina, a uma camisa, a um canto da casa. Apego nostálgico às lembranças. Entanto, não prestamos atenção a toda a extensão do significado da palavra. Ter apego até parece ser normal e ser parte da nossa humanidade. É, sim, parte da nossa humanidade imperfeita. E não necessariamente a consideramos fora do normal. Porém, em algumas das possíveis acepções da palavra apego, achamos referência a vínculos que em algum momento deixam de ser equilibrados ou saudáveis. Numa dessas acepções, por exemplo, dentro de um contexto estricto e de profundo significado, como é o contexto do taoísmo, no livro Tratado da União Oculta, o apego se define como uma não-virtude e também como uma das primeiras limitações que o homem possui para sua emancipação da dualidade. Isto, segundo o livro Tao Te Ching, de Lao Tse. Segundo o Tratado da União Oculta, o apego como uma não-virtude gera mais não-virtudes, que agem na nossa consciência consumindo a nossa energia vital. O apego é um sentimento ou emoção, um estado de ânimo que nos conduz à cristalização das energias e de conceitos, pois nos enraiza numa postura de dependência às coisas, sentimentos, pessoas e até a padrões de comportamento. Nos conduz a uma dependência de aquilo pelo que sentimos apego, que enseguece e nos desvia de aquilo que é realmente essencial, ou seja, que de certa forma nos extrai de nós mesmos. Desde a psicologia ouvimos que o apego pode ser a coisas, sentimentos, comportamentos, se denominando de diferentes maneiras. Mas a psicologia observa muito ao apego referido às pessoas dentro dos relacionamentos interpessoais. Segundo a teoria do apego da psicologia, se sugere que os seres humanos têm uma necessidade inata de estabelecer vínculos emocionais saudáveis desde a primeira infância. Esses vínculos afetam a maneira como percebemos e interpretamos o mundo a nosso redor. E a falta de afetos, ou de afagos, que é um conceito mais amplo proveniente do análise transacional de Eric Berne, será determinante para a existência de problemas no desenvolvimento na idade adulta. Porém, para que exista apego, a forma em que o indivíduo se relaciona com a realidade perde necessariamente parte de sua dinâmica. Experimentar a realidade mantendo apegos gera laços emocionais e afetivos mais ou menos fixos, estabelecendo uma relação de dependência com o objeto do apego, seja nestes coisas, sentimentos, comportamentos ou outros seres. O vínculo através do apego é mais enrijecido, não é dinâmico, muitas vezes saindo-se do que pode ser considerado normal, sendo que a realidade é indefectivelmente cambiante, dinâmica. No entanto, essa forma apegada de relacionamento nos traz uma sensação de estabilidade que muitas vezes achamos necessária,
que ansiamos ou até desejamos. Esse tipo de relação cristalizada nos outorga uma sensação de segurança, de estarmos mais completos e até potencializa a nossa autoestima, o que sugere que esse tipo de sentimento venha a reforçar a nossa personalidade e a completá-la nos seus aspectos mais deficientes. Só que o faz de uma forma superficial e inadequada. Assim, esta forma específica de nos relacionar com o objeto do nosso apego não permite o equilíbrio que exige uma boa adaptação à realidade. O apego supõe tensão, exige a expectativa de que essa interrelação tenha que acontecer de uma determinada maneira. Nos fixar ou condicionar a algo pelo qual sentimos apego é, de certa forma, imobilizar uma parte de nós, é ficar atrelados a algo fora de nós, limita a nossa autoestima, atrapalha nosso crescimento, gera estresse e ansiedade. Independentemente de já vivermos na ilusão, o apego gera ainda uma ilusão muito mais restrita. O apego pode bem existir e ser até necessário nos primeiros anos de vida, mas se torna um pesado lastre no adulto que faz seu próprio análise e toma suas próprias decisões. Inclusive, há quem considera que um pouco de apego não faz mal e faz parte da nossa humanidade, como já falamos. No entanto, ao analisar em profundidade o que significa o apego na nossa vida, seja nos aspectos físicos ou psíquico-emocionais, descobrimos que seu tamanho ou sua intensidade está diretamente relacionado com o deterioro da capacidade de direcionar a nossa vida sem gerar consequências negativas. O apego gera emoções que saem do seu leito, gerando impulsividade e incapacidade de conduzir equilibradamente os nossos dias, a nossa vida, as nossas decisões. Por essas e outras razões, o apego pesa e influencia demais na percepção do universo que nos rodeia, o que será determinante para uma correta compreensão da vida e dos seus desafios, e pelas escolhas e decisões que cada pessoa terá que tomar, que terá que assumir na sua vida. Em definitiva, o apego nos limita enormemente. Podemos agregar que o apego é uma das principais razões para deixar de acreditar naquilo que a realidade nos assinala como verdadeiro, para acreditar naquilo que necessitamos acreditar, nos conduzindo de olhos abertos à frustração e ao fracasso. Sem dúvidas, se trata de uma forma rápida de cegueira perceptiva que nos leva direto ao equívoco e à ineficiência relacional. Bem, dentro de um análise sistêmico, o apego solidifica a indispensável flexibilidade e a capacidade de adequação que todos devemos ter para bem conduzir a vida através dos acertos e as boas decisões, ou através da necessária ponderação e revisão constante, consciente e sincera das ações que possam ter provocado consequências negativas na nossa caminhada. O apego se expressa sistematicamente em todas as formas de relacionamento humano como um laço ou vínculo enrijecido em base a sentimentos ultrapassados ou sistemas de crenças que perderam já seu sentido. Pode-se ver em algumas dinâmicas relacionais entre mães e filhos, no ciúme dentro de uma relação matrimonial, ou na incapacidade de mudar hábitos ou mesmo se adaptar a novas rotinas. Um sistema de crenças persiste através do apego. Ideias limitantes são apegos. A dinâmica do eu por você ou de eu com você são formas de apego. Há múltiplas chantagens emocionais que acontecem dentro da família, a inflexibilidade que nos impede de reconhecer onde está o nosso equívoco, a incapacidade de reconhecer a razão na opinião dos outros. Todas estas são formas em que o apego a estruturas de pensamentos e sentimentos se expressam na nossa inter-relação familiar ou social, impedindo a necessária capacidade de autocrítica e de autopercepção para um melhor e correto agir sistêmico. Falar de apego não é outra coisa que dar nome a nossos próprios limites. Uma forma de compreender a que ponto estamos limitados pela razão
e pela nossa própria estrutura psíquica. Apesar de que nos primeiros anos de vida devemos ao apego e à resposta positiva das pessoas às quais nos apegamos, o fato de crescermos em equilíbrio com segurança e autoestima, no comando das ferramentas imprescindíveis para o êxito na nossa vida em sociedade, será na nossa vida de adultos responsáveis, que comprovaremos se temos ou não a capacidade de fluir na vida sem cair nas armadilhas da soberba, da empatia, da boa ou má consciência, assim como em outras dicotomias conceituais, como aquelas que surgem do sentimento do apego. Criar vínculos afetivos? Sim. Apegos? Não. Relacionarmos com o entorno e com as coisas de forma equilibrada e satisfatória? Sim. Apegadamente? Não. Pertencer a nosso sistema acontece através de vínculos que, para ser efetivos, em nenhum momento cristalizam. Apegos, em todo caso, enfraquecem. Não fazem parte do fluir do adulto nas ondas da vida. Um grande abraço a todos. Muita luz. Até breve.